Olá, seja muito bem-vindo. Se você chegou aqui achando que o problema da sua carreira hoje é a falta de oportunidade, fique aqui comigo alguns minutos, porque pode ser que o problema não seja esse. E eu sei que isso pode soar muito estranho no começo, mas antes de qualquer coisa, me conta aqui no chat. Você está buscando recolocação hoje? Ou já tentou e as respostas simplesmente não vêm? Escreve aqui para mim, buscando ou travado, só para eu entender quem é que está aqui hoje comigo, porque o que eu mais tenho visto hoje são profissionais experientes, gente que já liderou equipe, que já entregou resultado, que já tomou decisão muito importante e que mesmo assim agora se vê em uma situação assim completamente diferente. Currículo atualizado, LinkedIn revisado, aplicações enviadas e o retorno? Puro silêncio, nenhuma resposta. Ou pior, respostas que parecem não fazer muito sentido, né? O pessoal fala, você é qualificado demais, seu perfil não está aderente, seguimos com outro candidato que você sabe que é muito menos qualificado que você. E aí começa um processo que é muito mais interno do que externo. Você começa a questionar aquelas perguntas do tipo, será que eu fiquei para trás? Será que a minha experiência ela não vale mais? Será que realmente o problema sou eu? Então, se isso já passou pela sua cabeça, eu quero que você comenta aqui, ó. Já pensei nisso. Põe aqui no chat. Porque deixa eu te falar uma coisa assim com muita clareza, tá? Você não perdeu seu valor. Mas você pode sim estar tentando resolver esse momento aí da sua carreira com o modelo errado. E quando o modelo ele está errado, não importa o quanto você melhore o seu currículo, o resultado continua sendo o mesmo. Para quem não me conhece, eu sou Rosi Rogério, eu fui gestora por mais de 16 anos aí dentro de grandes empresas. Eu construí sim uma carreira, cresci profissionalmente, liderei equipes, entreguei muito resultado durante toda a minha trajetória. Só que em determinado momento, aí aos 44 anos, no auge da minha carreira, eu também fui desligada. E naquele momento eu fiz exatamente o que todo mundo faz. Eu atualizei meu currículo, eu ativei os contatos, eu me movimentei no mercado e eu me lembro claramente daquela sensação de não entender o que estava acontecendo. Porque não era a falta de experiência, não era a falta de resultado, mas ainda assim as coisas não fluíam. E foi nesse processo que eu comecei a perceber uma coisa que mudou completamente a minha visão de carreira. O problema não estava no meu currículo, o problema estava no modelo que eu estava usando. E é exatamente por isso que eu estou fazendo uma sequência aqui de lives, essa sequência de lives, porque isso aqui não é uma live isolada, ela faz parte de um aquecimento estratégico, porque na quinta-feira, agora no dia 9, eu vou te mostrar de forma muito clara o que realmente está travando gestores experientes no mercado hoje. E por que continuar insistindo na recolocação pode estar te mantendo preso e o que você precisa entender antes de tomar qualquer decisão sobre a sua carreira. Essa live aqui, ela não é para vender nada, mas ela é para te dar clareza, porque sem clareza você continua fazendo um esforço na direção errada. E o problema é que esse erro, ele acaba custando bastante caro. Ele custa tempo, ele custa energia e muitas vezes custa a sua tranquilidade. Porque enquanto você espera uma resposta, a pressão aumenta, ela só aumenta. Me responde aqui uma coisa assim, há quanto tempo você acha que ainda dá para esperar sem mudar nada? E é exatamente por isso que no dia 9 de abril, agora na quinta-feira, às 20 horas, eu vou fazer uma aula completa chamada do crachá à consultoria. Nessa aula, eu vou te mostrar de forma bem estruturada como você pode realmente construir autonomia e geração de renda usando a sua experiência como gestor. Então, não é sobre começar do zero, é sobre usar o que você já tem de forma estratégica. Então, se você ainda não se inscreveu nessa aula, faz isso agora. O link está na descrição, também na bio, tá bom? Então, entra também no grupo do WhatsApp, porque é por lá que eu vou concentrar todos os avisos, os materiais e o acesso à aula.
E óbvio que se você deixar ir para depois, você pode simplesmente perder essa oportunidade. E aí, gente, volta tudo para o mesmo lugar. E eu não quero que você continue nesse ciclo, porque o tema da live de hoje é exatamente esse. O problema não é o currículo, é o modelo que você está usando. E presta atenção só nisso que eu vou te falar agora, tá? O currículo, ele não está errado, mas ele foi feito sim para um tipo de jogo específico. E talvez o jogo que você está tentando jogar hoje tenha mudado e você não tenha percebido. É como tentar usar um mapa aí antigo para chegar em um lugar que já mudou completamente. Você pode até insistir, mas não vai conseguir chegar. Então, se isso já virou um pouquinho aí essa chavinha aí na sua cabeça, começa a comentar aqui. Não é o currículo, porque hoje eu vou te mostrar 3 coisas que vão te esclarecer bastante. O que realmente está por trás dessa dificuldade de recolocação? Por que continuar insistindo nesse modelo pode sim estar te travando? E o que você precisa começar a enxergar a partir de agora? Então, não tem fórmula mágica, não tem uma promessa vazia aqui, mas tem muita clareza. Então, fica aqui comigo até o final, porque o que você vai entender aqui hoje pode realmente mudar completamente aí a forma como você enxerga a sua carreira. Então, vamos lá? Olha, se você entendeu até aqui que talvez o problema não seja o seu currículo, a próxima pergunta é: qual é o problema então? E é aqui que a maioria das pessoas trava, porque continua tentando melhorar a mesma ferramenta sem perceber que está usando essa ferramenta no contexto errado. Eu vou tentar te explicar aqui de uma forma um pouco mais simples. Hoje, a maioria dos gestores experientes está operando dentro de um único modelo de carreira. Um modelo que funciona mais ou menos assim, ó. Você constrói experiência, organiza isso tudo em um currículo, se posiciona como um candidato e simplesmente espera ser escolhido. Esse é o modelo da recolocação tradicional. E esse modelo ele tem uma lógica clara. Se existe uma vaga, existe um processo seletivo, existem vários candidatos e alguém vai decidir quem é que vai entrar e ocupar essa vaga. Percebe? Aqui tem uma coisa super importante, tá? Você não controla o processo. Você entra como uma opção e não como uma solução, porque isso não era um problema alguns anos atrás. Porque o mercado ele funcionava de outra forma. Mas, gente, hoje, principalmente para profissionais mais experientes, esse modelo definitivamente começou a gerar muito atrito. Porque você deixa de ser percebido como um melhor candidato e você passa a ser percebido como caro, como experiente demais ou como fora do perfil. E isso não tem nada a ver com a sua capacidade, mas tem tudo a ver com o formato do jogo, as regras do jogo. Então, presta atenção aqui nisso, ó. O problema não é o currículo, tá? O problema é o modelo de posicionamento que você está usando. Então, o currículo ele foi criado para disputar vagas, mas o cenário que você está vivendo hoje, ele não é mais só esse. E quando você usa o currículo fora desse contexto, ele simplesmente perde um pouco de força. Aí, como tentar ir vender alguma coisa esperando alguém abrir uma vaga para comprar? As coisas não encaixam. Tá? Enquanto você acredita que o problema é o currículo, você vai continuar a ajustar, ficar ali ajustando, revisando, tentando, mas você não vai conseguir mudar o resultado. Você entra definitivamente em um ciclo que é tenta, não dá certo, ajusta, tenta de novo. E isso vai desgastando. E não é só um desgaste profissional, mas é emocional também. Agora eu quero te mostrar um primeiro passo para, sem complicar, sem uma técnica avançada, só uma mudança de percepção, você começar a não se ver mais como candidato e começar a se perguntar: que tipo de problema eu sei resolver? Porque durante anos você não foi pago pelo seu currículo. Você foi exatamente pago pelos problemas que você resolvia. E isso muda completamente a forma de jogar. Por exemplo, vou tentar ser um pouco mais clara aqui para você entender. Um gestor de operações, ele não é alguém que só gerenciou equipe.
Ele é alguém que organizou processos, que reduziu falhas, que aumentou eficiência. Da mesma maneira, um gestor comercial não é só alguém que bateu meta. Ele é alguém que estruturou uma equipe, criou previsibilidade, aumentou o faturamento. Você consegue perceber a diferença? Um é currículo, o outro é valor agregado para o mercado. Ao invés de pensar onde eu posso me encaixar, você precisa começar a pensar onde isso que eu sei fazer já é um problema. Olha, né, para buscar realmente oportunidades, porque quando você muda essa lógica, você sai da posição de quem espera e começa a enxergar as possibilidades diferentes que existem. E não, eu não estou falando para você sair empreendendo sem direção, tá? Eu estou falando de mudar a forma como você enxerga o seu próprio valor. Porque enquanto você se vê como alguém que precisa ser aprovado, você continua dependente. Mas quando você começa a enxergar o que você sabe resolver, você abre espaço para um outro tipo de movimento. E é justamente isso que a gente vai aprofundar aí na aula do dia 9 do Crachá Consultoria. Tá? Agora deixa eu te mostrar um erro muito comum que acontece e que eu vejo o tempo todo. O gestor percebe que algo não está funcionando, mas tenta melhorar a forma sem mudar a lógica. Ele melhora o currículo, melhora o LinkedIn, usa palavras mais bonitas, mais dentro do que as pessoas aceitam, mas continua tentando ser escolhido. E aí nada muda, porque não é sobre falar melhor, é sobre mudar de posição no jogo. Agora junta tudo isso que a gente falou aqui, tá? Você não perdeu valor, o currículo não está errado, mas o modelo não responde mais. E existe uma outra forma de enxergar tudo isso. Então, se isso abrir um pouquinho a sua mente, comenta aqui comigo, ó. Comenta aí comigo assim, virada de chave. Vamos lá, eu quero que vocês movimentem, porque eu quero entender de fato se vocês estão entendendo, capturando aí o que eu estou dizendo aqui para vocês. Tá? Então, os comentários de vocês fazem com que eu entenda que eu estou sendo clara, que eu estou no caminho certo. Então, vão comentando. A minha equipe vai olhando os comentários aí e de repente já vai respondendo para vocês. Tá bom? Então, vão comentando, porque quando a gente vai comentando, a gente vai trazendo para a nossa própria mente essa mudança de mentalidade. É isso que eu quero aqui com vocês. Tá bom? Então, comenta aí, ó, virada de chave. Porque eu sei que mesmo entendendo tudo isso que eu te mostrei até aqui, eu sei que pode ter uma coisa aí passando pela sua cabeça. E normalmente ela vem mais ou menos assim, ó. Ah, tudo bem, Rose, eu entendi, faz sentido o que você está falando, mas mesmo assim, será que não é melhor eu tentar mais um pouco aqui no mercado CLT? Será que não é melhor eu insistir mais um pouco na recolocação? Porque no fim das contas, eu sempre fiz isso, é mais seguro, é o que eu conheço fazer. E aí vem outros pensamentos assim junto com tudo isso que são até piores, né? E se eu mudar agora e não der certo? E se eu tentar algo diferente e perder tempo? E se eu me arrepender? E tem coisas até que vêm mais difíceis até da gente digerir. Eu tenho contas, eu tenho responsabilidade, eu não posso simplesmente arriscar. Eu já construí uma carreira inteira nesse modelo. Será que realmente faz sentido eu mudar agora? Então, se algumas dessas frases passou aí pela tua cabeça, tá aí martelando no teu pensamento aí, fique sabendo que você não é o único, tá? Mas, e mais do que isso, né? Você está sendo coerente com tudo o que te ensinaram até hoje, porque durante anos você teve uma visão muito clara. Você estudou, você cresceu profissionalmente, você assumiu cargos, você se manteve no mercado. Então é extremamente natural que diante de uma mudança, a sua primeira reação seja a seguinte, né? Opa, deixa eu tentar aqui mais um pouco no que eu já conheço. Então, se isso está acontecendo com você, eu quero que você me fale, tá? Digita aí no chat para mim, olha, eu penso dessa maneira, é exatamente assim que eu estou me sentindo. Porque no fundo, o que está acontecendo não é só uma dúvida racional, é de fato um conflito. Porque, de um lado, a segurança do que você já conhece pesa muito.
certo? E do outro, a sensação de que isso já não está funcionando mais como funcionava antes. E você fica aí no meio, né, dessas duas, dessas opções, sem saber se insiste ou se você começa a olhar realmente de uma maneira diferente. Se você está pensando assim, dessa maneira, de ficar mais um tempo, tal, faz todo sentido, de verdade, tá? Então, não é falta de coragem, não é falta de capacidade, muito menos falta de iniciativa. Eu compreendo isso perfeitamente. É só coerência, coerência com tudo o que você já construiu até aqui, porque durante anos foi exatamente assim que funcionou para você. Mais uma vez, eu repito aquele ciclo. Você estudou, cresceu, assumiu responsabilidade, se entregou ao trabalho, teve resultados e isso te trouxe até aqui. Então é muito natural que diante de um momento de incerteza como esse que você está passando agora, você queira continuar jogando o mesmo jogo que você já conhece, que você já domina. Principalmente porque não é só sobre você. Tem uma pressão que vem junto. Né? Quem aqui que não tem uma pressão financeira, uma pressão familiar, uma pressão emocional? Você não está tomando uma decisão isolada, você está tentando literalmente proteger aí tudo que você construiu. E tem mais uma camada que pouca gente fala sobre tudo isso, que é a perda de identidade. Porque quando você sai de um cargo, não é só o trabalho que muda, tá? Muda a forma como você se vê, muda literalmente a forma como as outras pessoas te veem. Isso, gente, pesa, né? Quem passou, está passando por isso, sabe. E pesa muito mais do que as pessoas imaginam aí, tá? Então, quando você pensa assim, ó, melhor eu tentar mais um pouco, melhor não arriscar agora, isso não é fraqueza. Isso é uma tentativa realmente de se manter aí na estabilidade, tá? Em um momento que está tudo muito incerto. Então, se você se identificou com isso, eu quero que você coloque aqui para mim, olha, isso realmente faz sentido, é o que está acontecendo comigo. Só que eu preciso te dizer que existe um ponto importante aqui que precisa ser considerado. E é aqui que a maioria das pessoas se confunde completamente. Porque o que parece seguro nem sempre está te mantendo seguro de verdade. Olha, reflita sobre isso que eu vou falar aqui, tá? É exatamente sobre isso que a gente precisa olhar e aprofundar um pouco mais essa nossa conversa. Então vamos olhar isso com um pouco mais assim de frieza agora, tá bom? Vamos tirar um pouco a emoção, tirar a pressão, só tentar usar a lógica para ficar mais claro aí para vocês. Você está pensando assim, ó, melhor não arriscar, vou tentar mais um pouco aqui no mercado CLT, certo? É isso que você está pensando? Agora me responde uma coisa assim com bastante sinceridade. O que exatamente mudaria se você continuar fazendo exatamente o que você já está fazendo? Porque, gente, esse é o ponto. Se o cenário fosse outro, se as respostas estivessem vindo, se o mercado estivesse reagindo, se o teu currículo estivesse funcionando, essa decisão faria todo sentido. Mas não é isso que está acontecendo. Você já tentou, você já ajustou o currículo, você já se movimentou, já buscou, está aí atrás de oportunidades o tempo todo, tá? E mesmo assim, o retorno ele não está proporcional à sua experiência. Então, racionalmente falando, continuar insistindo na mesma estratégia tende a gerar o que para você? Tende a gerar mais do mesmo. E aqui tem uma inversão importante aí que pouca gente, né, realidade percebe. Você está vendo como risco olhar para algo diferente, certo? Ou seja, o diferente é que é arriscado. Mas talvez o maior risco hoje seja exatamente continuar dependendo de um modelo que já não está respondendo como antes. Pensa nisso por um segundo. O risco não é só mudar. O risco também é ficar nesse modelo. Porque quando você depende exclusivamente da recolocação, você depende sim de abertura de vaga, de decisão de terceiros, do timing aí do mercado. Ou seja, você não controla o processo. Agora me diz, isso é realmente segurança? Ou é aquela falsa sensação de segurança baseada no que você já sempre fez e sempre vivenciou?
Porque segurança de verdade não é sobre o modelo ser conhecido, mas é sobre ele funcionar de verdade. Tá? Então, nem tudo que é familiar, ele é eficaz. E aqui entra realmente o ponto mais importante de todos aqui que a gente vai falar. Você não precisa e nem deve sair fazendo nada no impulso. Não precisa largar tudo, você não precisa dar um salto no escuro. Mas você precisa sim, no mínimo, começar a enxergar outras possibilidades. Abrir um pouco mais a tua mente para outras possibilidades. Porque enquanto você só enxerga um único caminho, você fica preso a ele. Deixa eu testar aqui uma coisinha com você. Se você tivesse hoje mais de uma forma possível de gerar renda, a sua decisão seria diferente ou igual? Percebe? Não é sobre abandonar algo, mas é sobre parar de depender de uma única alternativa. E isso que eu estou te falando não é teoria, é algo que eu vivi e que eu vejo acontecer com outros gestores o tempo todo. Isso que eu estou te falando aqui, como eu disse, não é teoria, tá bom? Não é algo que eu li em um livro ou que simplesmente aparece aí pela internet. É algo real que eu mesma vivi e quando eu fui desligada, eu também tentei seguir exatamente esse mesmo caminho que nós estamos falando aqui. Ou seja, atualizei meu currículo, me movimentei ali no mercado, comecei a buscar por recolocação. E por um tempo eu literalmente acreditei que era só uma questão de insistir um pouco mais. Mas foi passando o tempo e chegou um momento em que eu fiquei, né? Ficou claro ali para mim que não era falta de tentativa, não era falta de capacidade, era efetivamente um modelo que já não estava respondendo mais à minha experiência, à minha idade, à minha competência. E foi quando eu comecei a olhar totalmente diferente. E as coisas realmente começaram a mudar. Então, a mudança, gente, não foi da noite para o dia, não foi de uma forma mágica, mas com direção, ela começou a acontecer e é isso que eu preciso deixar claro aqui para vocês. Não foi sobre dar certo rápido, mas foi sobre parar de insistir no que já não estava funcionando e começar a construir algo com uma outra lógica, tá? E ao longo do tempo, eu comecei sim a perceber que isso não era só comigo. Como eu disse, outros profissionais experientes que eu tinha contato, que eu fui me comunicando, passavam pelo mesmo processo. Tentavam se recolocar, sentiam dificuldade, começavam a questionar o próprio valor, mas na verdade não era valor, era o contexto, era a situação, era o modelo. Então me responde aqui, ó, uma coisa bem simples. Você já resolveu problemas grandes dentro de uma empresa? Pensa aí um pouquinho para me responder. Se a resposta for sim, então você já tem algo muito mais valioso do que você imagina. O ponto é que enquanto isso está escondido dentro de um currículo, ali só nas entrelinhas de um currículo, ele vira só mais uma informação. Mas quando isso é enxergado como solução, guardem essa palavra, solução, o valor muda. E é exatamente essa mudança de visão que começa a abrir novas possibilidades. E é exatamente isso que eu vou aprofundar com você na aula do Crachá Consultoria no dia 9. Então, não perca, tá bom? E, gente, agora eu quero então fechar tudo isso que a gente falou aqui com você de uma forma mais direta para que você entenda isso e conecte tudo que nós conversamos aqui. Então, hoje, você viu que o problema não é o seu currículo. O problema é o modelo que você está usando, tá? Você também entendeu que continuar fazendo mais do mesmo não necessariamente vai te levar para um resultado diferente. E principalmente você entendeu que existe uma outra forma de enxergar a sua experiência, ok? Até aqui tudo certo? Agora, claro que fica uma pergunta, né? E a pergunta que fica é: o que você vai fazer com tudo isso? Porque, gente, entender, só entender não vai resolver, tá? Então, se você fecha simplesmente aqui essa live, volta exatamente para o mesmo comportamento que você tinha antes de nós começarmos, literalmente nada muda. E o tempo vai continuar passando, a pressão vai continuar aumentando e aquele sentimento que você precisa resolver, ele vai continuar aí, tá bom?
Então, você tem duas opções agora. Uma delas é continuar tentando da mesma forma, esperando que o cenário mude, aguardando as respostas de currículo, ou de fato começar a olhar isso de uma forma mais estratégica e entender quais são aí os caminhos possíveis. E é exatamente isso que eu vou te mostrar na aula do Crachá Consultoria, agora na quinta-feira, no dia 9 de abril, às 20 horas. Bom, agora antes da aula de quinta-feira, eu vou fazer com vocês mais duas lives, tá? Uma delas eu quero fazer amanhã, que é terça-feira, justamente para começar a mostrar para vocês algumas crenças que todo mundo aí me traz, são perguntas que eu recebo o tempo todo, que falam, ai Rose, eu não sei por onde começar, isso não é para mim, eu não vou saber fazer isso, eu não sei nem vender. Então nós vamos começar, né, a mostrar para vocês, quebrar no sentido de mostrar para vocês como contornar tudo isso, tá? Como entender que existe sim possibilidades, que você já é um gestor que tem muitas habilidades nesse sentido. E depois a gente vai também para a live 3, que é na quarta-feira, onde eu vou mostrar para vocês com mais clareza ainda os caminhos que existem aí para você realmente utilizar todo esse seu conhecimento como gestor e aplicar isso tudo para você realmente conquistar muito mais autonomia, muito mais renda ali sem depender efetivamente de vaga. Então, a live 2 é na terça-feira, a live 3 é na quarta-feira e depois a gente tem a aula do Crachá Consultoria na quinta-feira, tá bom? Na quinta-feira é às 20 horas. Então, faz o seguinte agora, se inscreve na aula, o link está na bio, aí ou na descrição, não deixa para depois e entra também no grupo do WhatsApp, tá? Porque é por lá que você vai receber o acesso à aula, os avisos, os materiais, ou seja, tudo que está envolvido aí nessa aula. Então, se você não estiver lá, você realmente corre o risco de perder essas informações. E essa aula é uma aula que não vai ficar disponível por muito tempo, tá bom? Então, antes de sair, deixa eu te fazer agora uma pergunta, tá? Você vai continuar insistindo no mesmo caminho, esse caminho que a gente trouxe aqui para você agora, ou você vai se dar a oportunidade de começar a olhar diferente? Essa resposta eu quero que você responda para você mesmo, porque por fim, o que está em jogo aqui não é só uma recolocação, é a forma como você vai construir efetivamente a sua vida profissional daqui para frente, ok? Então, reflita e a gente se vê amanhã